Então, tínhamos visto no capítulo anterior, na última aula, justamente que, na prática, a Kadosh Baruch Hu nos colocou nesse mundo e nesse mundo nos deu a maior dádiva que é o livre-arbítrio, simplesmente a liberdade de poder escolher, que se você não escolhe, então você não merece nenhuma recompensa, você não tem realização, etc., que vimos nos capítulos anteriores. Então, vamos lá. E aí Deus criou dois mundos, um mundo onde você onde faz e outro mundo onde vai receber a recompensa final, certo? Então diz assim, página 76. Já não me lembro que data que foi mandado no WhatsApp, mas... Dia 2 de março. 2 de março, bravo. Então, tanto este mundo quanto o mundo vindouro existem em um plano físico. Isto é o objetivo, é óbvio no caso do mundo físico. Porém, de acordo com a maioria das autoridades, o mundo futuro também será físico. É esta a razão para a nossa crença na ressurreição dos mortos. Ou seja, na prática, nós acreditamos, isso é importante, o 13º princípio de fé de Maimônides, é que vamos nos reencontrar novamente aqui com todos os que já partiram fisicamente, vão voltar fisicamente e seus corpos vão se reconstituir. Isso que diz que o povo vieste e o povo voltarás. Então, esse corpo vai se reconstituir novamente. Um dos fundamentos da nossa fé é que Deus, por fim, trará os mortos de volta à vida, ou pelo menos fornecerá às almas dos mortos corpos iguais aos que eles possuíam antes. Será nestes corpos ressuscitados que o homem desfrutará de sua recompensa suprema no mundo vindouro. Então, na prática, nesses corpos que vai ter. Porque por uma questão física, você tem que ter uma recompensa física, pagar com a mesma moeda. Isso explicamos na aula anterior. Mas por que o mundo físico é necessário? Então, se Deus e o seu bem supremo são espirituais, qual a necessidade de um corpo físico? Certo? Antes de responder esta pergunta, já falamos, na verdade, na aula anterior, devemos examinar uma outra. Qual a diferença entre matéria material e espiritual? Ou seja, matéria e espírito. Nós falamos da matéria e do espírito como se fossem dois conceitos diferentes. Sabemos que o espiritual não é material, mas qual é exatamente a diferença? A resposta deveria ser óbvia. A principal diferença entre a matéria e o espiritual refere-se ao espaço. O espaço físico só existe no mundo físico. No espiritual não há espaço como o que nós conhecemos. Porque no espiritual nada ocupa espaço. Como já vimos, os conceitos de distância e proximidade também existem no mundo espiritual. Espiritualmente você está mais próximo de alguém, de Deus principalmente, ou mais distante. Mas como estou mais próximo se não tem distância? Mas é um conceito que nós conseguimos entender que é um conceito relativo. Ou seja, na prática, o que estamos fazendo? Estamos pegando uma expressão do mundo físico e aplicando ao mundo espiritual. Ok? E, ou seja, para expressar o quê? Uma maior ou menor conexão, uma maior ou menor sensação, proximidade, etc. Eles não se referem à distância física, já que ela não existe no campo espiritual, como mencionamos antes. No entanto, proximidade, em um sentido espiritual, está associada à semelhança. Quanto mais semelhantes somos, mais afins com nossas ideias, por exemplo. Você está mais próximo daquele que pensa como você, que tem os mesmos valores que você, certo? Então, existe justamente essa proximidade que está relacionada com o quê? Com semelhanças. Diz-se de duas coisas que se assemelham que elas estão espiritualmente próximas. Duas coisas que diferem, por outro lado, estão muito distantes em um sentido espiritual. Uma pessoa que pensa de uma maneira, outra que pensa de outra. Certo? Isto tem implicações muito importantes. Por quê? No mundo espiritual é completamente impossível unir dois opostos. Por serem opostos, eles estão, por definição, totalmente afastados. Assim, por exemplo, Deus e o homem estão em extremos contrários.
Como os céus são mais elevados do que a terra, em um plano puramente espiritual, os dois nunca poderiam ser unidos. Foi por esta razão que Deus criou o conceito de espaço. Coisas espirituais podem ser ligadas à matéria. Do mesmo modo, por exemplo, como a alma está ligada ao corpo. Ou seja, tem um espírito, tem uma energia divina que faz isso existir. Dois opostos podem, então, se unir quando são vinculados a objetos físicos. No mundo físico, o espaço existe e a união de dois opostos pode ser literalmente forçada. No ímã, você tem um lado positivo e negativo. Numa pilha, estão unidos, certo? Além disto, dois opostos espirituais podem até mesmo estar ligados ao mesmo objeto material, como vimos agora, no caso do positivo e do negativo, de uma bateria, de uma pilha. Assim, por exemplo, o homem tem tanto um impulso para o bem como um impulso para o mal. O Yetzer Tov e Yetzer Hara. Dentro de nós temos como de Walt Disney colocou o diabinho e o anjinho nas nossas cabeças, sabe? Nos desenhos animados tinha, quando havia uma boa ideia, surgia o anjinho. Quando tinha para aprontar, surgia o diabinho. Certo? O Walt Disney estudou Torá, simplesmente. Ele não quis admitir isso. Não contou para ninguém. Em um sentido puramente espiritual, eles estão em extremos opostos. Sem um mundo físico, eles nunca poderiam coexistir no mesmo ser. O modelo do ser espiritual é o anjo. Como um anjo não tem corpo, ele nunca poderia conter em si, ao mesmo tempo, o bem e o mal. Por isso que um anjo tem o anjo do bem, ou eventualmente do mal. Nossos sábios nos ensinam, portanto, que os anjos não têm Yetzer Hara. Não tem um instinto do mal. Ou ele foi criado para atrapalhar, ou foi criado para ajudar. Mas está condicionado. Não tem livre-arbítrio também. Apenas em um ser físico, o bem e o mal podem existir simultaneamente. Embora estejam em polos opostos no plano espiritual, que nem na pilha, em cima e embaixo, um positivo e outro negativo, eles podem ficar juntos no homem físico. Uma das razões pelas quais Deus criou o homem no mundo físico foi, portanto, para permitir que ele tivesse total liberdade de escolha, tendo tanto o bem quanto o mal como parte da sua constituição. Então, eu tenho o lado direito e o lado esquerdo, sou canhoto ou sou destro? Ou seja, vou para a direita ou vou para a esquerda? Qual o lado? O lado do bem ou o lado do mal? O lado do físico ou o lado espiritual? Ok? Sem o mundo físico, estes dois conceitos nunca poderiam coexistir no mesmo ser. Porque não, é um conceito físico, não espiritual. A possibilidade que se dá no mundo físico. O fato de o homem, de o bem e o mal poderem coexistir no mesmo espaço físico também permite que o bem vença o mal neste mundo. Mas uma vez isto só é possível no mundo físico. Em um campo puramente espiritual, o bem nunca poderia se aproximar do mal o suficiente a fim de exercer qualquer influência sobre ele. Porque, como vimos, não são semelhantes, portanto, são distantes. No mundo físico, porém, o bem e o mal podem existir juntos. E o bem pode, assim, vencer o mal. Nossos sábios nos ensinam, portanto, que uma das principais razões pelas quais o homem foi colocado no mundo físico foi para vencer as forças do mal. O Zohar expressa a mesma ideia, afirmando que nós estamos aqui para transformar escuridão em luz. Ok? Isto daqui é um conceito que ainda podemos discutir bastante se quiser depois. Não, que está agora aqui. Mas é um tema muito interessante, mas o Zohar diz, hoje aqui o que queremos? Queremos que tudo seja bom. Transformar. Todo o conceito do não físico é muito difícil de ser compreendido e pode ser esclarecido por um ensinamento notável de nossos sábios. O Midrash nos diz, um anjo não pode ter duas missões. Isso aprendemos, inclusive, com Abraão Avinu, quando viram os 3 anjos. Cada um dos anjos tinha uma missão diferente. E lá Rashi comenta, por quê? Porque um anjo não faz 2 missões.
Tampouco podem dois anjos compartilhar a mesma missão, como dizendo que o anjo precisa da ajuda do outro. Este ensinamento põe em foco toda a nossa discussão. O anjo é o modelo do ser não físico. Quando falamos de um anjo, nos referimos a uma entidade que existe apenas em um plano espiritual. Os anjos só podem ser diferenciados por sua missão, isto é, por seu envolvimento e ligação com alguma coisa física. Ou seja, os anjos têm que, de alguma maneira, interagir com o mundo. Ok? Por exemplo, temos os anjos que vêm toda semana no Shabbat, na casa de cada um de nós, que nos cumprimentamos e pedimos para nos abençoar. O famoso Shalom Aleichem, Malachei Ashares, certo? Ou com a melodia que vocês quiserem. Shalom Aleichem, não tem mais dinâmica. Shalom Aleichem. Oh, tá vendo? Alguma melodia o Israel tinha que conhecer. Mas então só conta as outras, não conta. Eu vi que você estava boiado, falei, eu vou chegar na alguma que você conheça. Dois anjos, portanto, não podem compartilhar a mesma missão. São apenas as suas diferentes missões que os tornam entidades distintas. Porque o anjo não tem uma existência, é a missão que dá o caráter para ele. Eles não podem ser separados pelo espaço como os objetos físicos. Aqui tem uma xícara e aqui tem um prato. Por conseguinte, se os dois tivessem a mesma missão, não haveria nada para diferenciá-los, eles seriam um só. Do mesmo modo, um anjo não pode ter duas missões. Em um plano puramente espiritual, dois conceitos diferentes não podem existir em uma mesma entidade, porque eles são diferentes. Se um anjo tivesse duas missões, então ele seria dois anjos. Simples. Porque cada missão torna ele um anjo diferente. Isso também pode ser entendido em termos da mente humana. Em certo sentido, a mente é uma entidade espiritual pura, ligada ao cérebro físico do homem. Muitos pensamentos e recordações podem ser mantidos juntos pelo cérebro físico do homem, mas a mente só pode se concentrar em um deles de cada vez. Depende, minha esposa consegue mais do que um. Um pensamento é uma entidade espiritual. E, como tal, só pode conter um único conceito. Dado que tanto um pensamento quanto um anjo são entidades espirituais básicas, isto está intimamente relacionado ao fato de um anjo só poder ter uma única missão. Por uma razão semelhante, os anjos não têm meios de saber nada além do que diga a respeito à sua missão particular. Um anjo pode ser criado como um vasto estoque de conhecimento, mas ele não tem possibilidade de aumentá-lo, não é que vai estudar mais. Não vamos acrescentar informação no HD dele, pelo menos não além de sua própria esfera de atividade. Assim, por exemplo, vemos um anjo fazendo uma pergunta a outro, e um anjo disse ao homem vestido de linho: quanto tempo levará até o fim destas maravilhas? Um anjo teve de perguntar ao outro, porque ele próprio não poderia saber algo fora do seu domínio, da sua área, do seu departamento, não tem como. Não é que eu vou para a enciclopédia e pesquiso, ou procura no Google. Não tem como, o anjo não tem isso. No mundo físico, podemos aprender coisas através dos nossos 5 sentidos. Podemos ver, ouvir, sentir, cheirar e degustar. Nosso conhecimento das coisas provém de nossa proximidade física a elas. No mundo espiritual, porém, isto não existe. A única forma de alguém aprender alguma coisa é aproximando-se espiritualmente dela. Um anjo não pode fazê-lo fora de seu próprio campo. O anjo é limitado, não é que ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele foi designado. Bravo. Gostei da palavra. Aquilo que ele foi encomendado, designado. O homem, portanto, tem uma vantagem sobre um anjo. O próprio fato de existir neste mundo inferior lhe permite elevar-se cada vez mais. Há conceitos de bem decretados por Deus. Estes, justamente por serem seus decretos, estão intimamente ligados a ele. Quando o homem envolve-se fisicamente com estes bons conceitos, ele literalmente se une a Deus, ele atinge, assim, uma proximidade que um anjo jamais poderia esperar alcançar.
porque o anjo não tem livre-arbítrio. O anjo não recebe recompensas. O anjo não tem opção. O anjo não merece. E, como ele está condicionado, também não pode crescer e evoluir. Inclusive, como diz o profeta, te coloquei caminhantes na frente destes que estão de pé. Estão firmes os anjos, não conseguem, porque como está escrito, tem um pé só. Então eles não conseguem evoluir, avançar. O ser humano, enquanto isso, é chamado de caminhante. Qual é a característica do caminhante? Ele pode avançar. O homem pode crescer, evoluir e assim se aproximar de Hashem. O anjo não. O anjo pode ser um anjo muito elevado, o maior de todos, que é o serafim. Os serafins são os maiores de todos, mas não conseguem evoluir, não conseguem crescer, não conseguem fazer a mais daquilo que foram condicionados a fazer. Então, no mundo físico, podemos aprender coisas através dos nossos 5 sentidos, como disse. Então, esta é uma diferença fundamental entre um homem e um anjo. Qual a diferença entre um homem e um anjo? Então, na próxima vez que alguém te dizer meu anjo, fala, não, homem. Porque homem é maior que anjo. Ok? Se alguém te falar meu anjo, fala, está me dando downgrade. Uma pergunta, Rafa. Se o anjo ele tem a designação dele, a missão dele, e ele pode falhar, pode acontecer ele falhar na missão dele, ele não tem uma recompensa ou uma punição? Não. Lógico que pode falhar. Temos muitos episódios que o anjo da morte vem a pegar o rei Davi e não conseguiu pegá-lo. Então falhou, é um anjo. O anjo da morte, como chamamos. Na verdade, como Malachamoves, não? Malachamovet. E aí ele falhou, não conseguiu, tenta de novo depois. Não, ele vai continuar insistindo. Às vezes ele pegou o cara que está na frente e falou, bom, já que está aí, deixa eu ver. Que nem aquela... Mas o ser humano, qual a vantagem? Por isso que a gente tem que saber na vida o que a gente faz lechaim. Tem que ser, na vida, sempre keep walking. Sempre andar caminhando. Então, tem que keep walking. Boa. Gostou disso, hein, Israel? Eu até camiseta. Vamos lá. Um anjo é designado para um plano espiritual e não tem como elevar-se além dele. Assim, quando fala de anjos, o profeta diz, em volta dele estavam parados de pé os serafins. Acabei de mencionar. Justamente os mais elevados de todos estão parados. O que significa? Os anjos são descritos como estáticos e imóveis. Mas quando Deus fala do homem, Zacarias diz, se tu andares pelos meus caminhos, ou seja, o que é? Tem que caminhar, então ele daria um lugar para se mover entre eles aqui parado. O versículo que falamos antes. Deus estava mostrando ao profeta uma visão de anjos estacionários e lhe dizendo que ele seria capaz de mover entre eles. Ou seja, você tem a possibilidade de evoluir. O homem pode passar de um nível para o outro. O anjo não. Mas os anjos estão limitados ao seu plano particular. Mesmo os serafins, os mais elevados, mas só serafins. Há muitos níveis diferentes no mundo espiritual. O Talmud fala de anjos denominados Hayot. Diz, a distância entre os céus e a terra é de 500 anos. A largura de cada céu é de 500 anos. Isto é verdadeiro para cada um dos 7 céus. Os pés dos Hayot são tão grandes quanto todos eles. Os tornozelos do Hayot são tão grandes quanto tudo abaixo deles. As canelas dos Hayot são igualmente grandes, as coxas dos Hayot são igualmente grandes, os quadris dos Hayot são igualmente grandes, o corpo dos Hayot é igualmente grande, o pescoço dos Hayot é igualmente grande, a cabeça do Hayot é igualmente grande, os chifres dos Hayot são igualmente grandes, as pernas do trono da glória, que é o que se acabou, o trono celestial, são tão grandes quanto tudo abaixo delas. O trono em si é igualmente grande, já. Temos aqui, imagina a distância, o tamanho que tudo isso tem. Mas tudo isso não é físico, é espiritual. Certo? Rabino, posso fazer uma pergunta? Acabou de fazer. Você falou que o homem caminha, né? Então a gente tem essa questão de caminhar e fisicamente a gente tem
os pés, que são ligados à terra, né, que liga a gente com a terra, com a materialidade. Então, por exemplo, e a gente tem essa questão do caminhar. Os anjos, eles não caminham, os pés são atados. Mas qual é a imagem, né, que é mostrada? É o anjo com as asas, né? Então, as asas seria uma representação na imagem do anjo dessa questão da espiritualidade. Da Porque ele consegue se elevar. Ele se eleva com as asas. Ele se eleva com as asas, está próximo de Deus. Então, e não tem, por exemplo, essa limitação. E também pelo ar. E o ar é que dá a vida para o homem, é o sopro da vida no ar. E essa movimentação angélica, ela é no ar, né? As asas, elas batem no ar. Então, essa também, talvez, seria uma ligação, né, do anjo que se movimenta no ar, o homem não, da ligação dele com a vida suprema, né? Não sei se é nesse aspecto, entendi, mas eu acho que está mais ligado como que o que vimos. O anjo pode voar e se elevar, porque essa é a missão dele. Hashem criou um anjo que se eleva. Então, ele vai se elevar. Mas não porque ele conquistou por meritocracia ou porque ele cumpriu uma missão, etc. Entendeu? Essa é a função dele, se elevar. Como anjo da cura, Rafael é de curar. Ok? De qualquer jeito, eu acredito que tudo aqui é metafórico. Muitos comentaristas trazem isso, porque quando diz a Torá que a mão que Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte e braço estendido. Deus tem mão e tem braço? Entendeu? Os anjos, quando nos definem, nos descrevem os anjos com asas e quantas asas tem nas costas e nas pernas, etc. Na perna, no pé, etc. Isso entendeu? Tem duas pernas que estão juntas. Ragleiem, Yishará. Seus pés é um pé reto. Entendeu? Porque ele está numa posição firme. Então, aqui está falando dos Hayot, são diversos níveis. Ok? E, por exemplo, essa saída do Egito, né? Mão forte, braço firme, mão forte, braço firme, é o Moisés, né? Que Deus usou. Não, Deus. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo ashaliach, ani u. Vamos ler isso semana que vem no Seder de Pesach. Não perca o próximo capítulo. Não, esse mesmo trecho, justamente o que acabei de recitar, é um trecho da Agadá. Eu mesmo tirei vocês do Egito, diz Deus. Eu e não um anjo, eu e não um serafim, eu e não um emissário. A Kadosh Baruch Hu mesmo tirou do Egito. Não se confunda. Vemos aqui os vários níveis do mundo espiritual. E os cabalistas mencionam muitos outros ainda. Em um sentido puramente espiritual, não há como eles se juntarem. A única coisa que de alguma forma os unifica é sua relação com o mundo físico, onde falamos de distâncias, onde falamos de tamanhos, etc., de volume. Para alcançar os níveis mais elevados de santidade, o homem deve, portanto, tornar-se parte do mundo físico, porque através do mundo físico que ele consegue fazer o bem, crescer, evoluir, progredir. No mundo espiritual você não faz isso. Não existe tzedakah no mundo espiritual. E depois existe tzedakah no conceito que eu posso fazer espiritualmente, como quando ofereço apoio a uma pessoa necessitada, quando vou ligar para alguém que está doente, precisa de alguma coisa. Não sei se entendeu. A solidariedade. Mas eu preciso fazer o quê? Algo físico. Quando obedece aos mandamentos de Deus, ele se vincula aos mesmos objetos físicos que aquele que os ordenou. Assim, obedecendo a estes mandamentos, o homem se liga a Deus no máximo grau possível. Ele pode, assim, galgar os mais elevados níveis espirituais. Este é o simbolismo da escala no sonho de Jacó. A Torá nos conta que Jacó viu uma escada posta sobre a terra cujo topo chegava aos céus. O que significa? Somente através dos atos terrenos podemos subir às alturas mais elevadas.
precisava de uma escada, demonstrando que o único jeito de você subir é com algo físico. Entendeu? Por que não colocou asas? Como você descreveu. É espiritual, é no ar. Não, não pode ficar no ar, tem que ser concreto. Os diferentes níveis do mundo espiritual, os degraus da escada, só podem ser unidos quando estiverem postos sobre a terra. Por isso que ele diz, eis uma escada que está firme, fincada, fixada no chão, no solo, e o topo chega até os céus. O único jeito de você se elevar é quando você faz algo fixado no solo, no chão. O Zohar dá um exemplo interessante para explicar por que a alma precisa descer ao mundo físico. Um rei, certa vez teve um filho. Ele o enviou a uma aldeia distante para lá crescer. E assim, aprender o caminho que leva ao palácio do rei. O mesmo é verdadeiro para a alma. Ela é enviada a este mundo longínquo para aprender o caminho ao palácio do rei. À luz da nossa discussão, este exemplo se torna muito claro. Pois é somente neste mundo físico que podemos obter alguma proximidade e percepção verdadeiras de Deus. Ao obedecer os mandamentos, o homem traz a luz de Deus a este mundo. Assim, o Midrash nos diz que Deus criou o mundo físico porque ele queria ter uma morada embaixo. É através da matéria que a luz de Deus se liga aos níveis inferiores da criação. Precisa ter neste mundo. Assim como existem diferentes níveis no mundo espiritual, também existem diferentes níveis na alma humana. Estes níveis se estendem aos mais elevados domínios espirituais. Somente através do corpo, porém, estes diferentes níveis são unidos. Sem o corpo, cada um deles permaneceria isolado em seu próprio nível. Já não precisa da alma animal para que o mundo possa crescer, desse mundo físico para que a alma espiritual possa se manifestar e dominar a alma animal. Aqui a ideia principal é que a unidade espiritual resulta sobretudo da matéria. O Zohar expressa este conceito dizendo: aquele que deseja compreender o conceito da unidade sagrada deveria observar a chama que se ergue de um carvão ou de uma vela acesa. A chama tende sempre a subir. A chama só é una quando ela está ligada a um objeto físico. Já ela tem que estar ligada quando? Está ligada ao pavio. E tem o combustível, que é a parafina, azeite. Se eu tiro isso daqui, não tem chama. Uma chama também contém vários níveis. Como na alma humana, estas partes só podem ser unificadas quando estão ligadas a uma entidade física. Quando uma pessoa morre, portanto, os diferentes níveis da alma se separam. A morte não envolve apenas a separação do corpo e da alma, mas também a separação das várias partes da alma. Por isso que temos vários períodos no luto. Porque são diversas camadas da própria alma que vão se separando. Quando elas não estão unidas pelo corpo, cada nível age como uma entidade isolada. Esta é uma das razões pelas quais o mundo vindouro reunirá o corpo e a alma. Por quê? Uma alma sozinha não tem nenhuma ligação com as suas partes superiores. E, além disso, não tem possibilidade de elevar-se. Isso que explicamos na aula anterior. Como tal, ela não é melhor do que um anjo. Entre a morte e a sua ressurreição, ela permanece no mundo das almas em um estado basicamente estático. Somente após se reunir ao corpo, ela pode novamente elevar-se. Claro que não há nenhum desafio no mundo futuro. E, por conseguinte, esta elevação é mais tênue do que neste mundo físico. Aqui que podemos nos elevar, aqui que podemos subir, crescer, evoluir, progredir. Assim, ela depende em grande parte da preparação prévia do indivíduo. Por isso, todo mundo nos ensina que os justos não têm descanso. Nem neste mundo, nem no mundo no próximo. Por quê? Eles estão constantemente elevando-se de um nível a outro. Conforme está escrito, eles vão de força em força, e el Hail, aparecendo todos diante de Deus, que é o que Betzion, que justamente subindo cada vez de um nível a outro. Porque na prática eles continuam, já pegaram no embalo, como se diz, e continuam a se elevar mesmo depois de 120 anos.
Vamos lá para terminar. Embora tudo isto possa parecer muito profundo e complexo, na realidade trata-se de algo muito simples. Nada mais do que a expressão do amor de Deus por nós. Por este motivo, Ele nos deu a Torá e seus preceitos. Também, eles são uma expressão do seu amor. Nossos sábios assim nos ensinam que Deus queria fazer o bem para Israel e por isso lhe deu a Torá, e mandamentos em abundância. Porque Ele queria nos fazer um bem, como um pai que quer que o filho cresça, progrida, ele exige do filho. Ele dá uma missão para o filho, dá uma tarefa, vai estudar, etc., para dar um propósito, dá para ele um sentido. Quando compreendemos isto, entendemos que a Torá não vem aqui colocar um jugo, bem pelo contrário, nos dá um rumo. Também percebemos que o nosso objetivo supremo na vida é cumprir o propósito de Deus. Nós devemos estudar a Torá de Deus e seguir seus mandamentos. Somente então podemos encontrar sentido na vida. Toda esta concepção está expressa de forma extremamente bela na reza Ahavat Olam, que faz parte do serviço vespertino, onde nós falamos todos os dias o seguinte, e com isso encerramos. Com um infinito mundo de amor, tu amaste o teu povo Israel. Tu nos ensinaste a tua Torá, as tuas mitzvot, o teu código, o teu caminho. Por isto, ó Senhor nosso Deus, quando nos deitarmos e nos levantarmos, pensaremos nos teus ensinamentos, encontraremos alegrias nas palavras de tua Torá, pois elas são a nossa vida e a duração dos nossos dias. Nós a seguiremos dia e noite e o teu amor nunca será tirado de nós. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos pensar. Agora, já depois de Pesach, começamos um novo livro. Una pregunta separada. Cuando uno